Olá, meu povo, que bom, estamos aqui, como eu prometi, graças a Deus, para mais um dia lindo, um dia que o Senhor tem nos abençoado com graça, tem derramado unção sobre a nossa cabeça, tem derramado poder. Hoje, dia de Pentecoste, eu quero desejar a todos feliz Pentecoste, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa cobertura e que o derramar dele seja a nossa vida. Amém. Que você compartilhe aí agora com outros esse culto dessa manhã, nossa devocional, e também forme a tua sala para que outros possam ser abençoados, muito, mas muito mesmo abençoados com tudo aquilo que Deus vai estar fazendo nessa manhã. Estou aqui com o pastor Davison. Pastor Davison. Bom dia, pessoal, que também quero saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora nos unir através do Espírito Santo neste momento, eu chamo de um momento sobrenatural, onde a presença de Deus está aqui e está aí com você também. Pastora Néia. Paz, Senhor, a todos, bom dia. É uma alegria estar aqui com o pastor Rui, com o pastor Davison. E a minha oração é que esse seja um tempo rico nas nossas vidas, um momento abençoado, que Deus possa trazer revelação da palavra dele para nós nesse momento. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir que o Senhor traga a tua revelação. Amém. Nós estamos falando de cura interior durante todos esses dias, falando sobre a doença da alma, a depressão, o desânimo, a ansiedade. E nós pedimos que o Senhor esteja aqui. Por mais que estudamos, por mais que nos preparamos, sabemos que é o Senhor quem dirige. Também pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão do outro lado ali, pertinho da gente, mas do outro lado, nas suas casas, que pararam agora um pouquinho dos seus afazeres, ou reuniram a família para estar estudando. São tantas pessoas que recebem essa palavra, Senhor. Então, abençoa-os, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu falei sobre a ansiedade e também uma doença que é uma doença que é do século, uma puxa a outra, que é a depressão. A depressão. A depressão é uma doença muito séria. E hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes não se fala tanto, que é o tal de desânimo. E eu chamo de desânimo prolongado. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje, meus pastores? Porque ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo: pastor, o que é essa coisa que eu sinto e que vai e vem? Eu fiz já tantas quebras de maldição, eu já sentei com tantos pastores, eu já liberei situações da minha vida, mas de repente eu fico bem e daqui a pouco essa coisa vai. Em João 16, verso de número 33, diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenham paz. Para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu
venci o mundo. Tenha bom ânimo. Então, se a gente pensar dessa forma, nós que recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, que acreditamos que Ele está no céu à direita de Deus Pai, que Ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai. Nós que cremos que o Espírito Santo, que Ele liberou o Espírito Santo para vir e habitar em nós, nós deveríamos ter em Cristo bom ânimo. Você talvez diga assim, mas o que eu sinto então se eu sou crente? Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Nós vamos depois, aqui eu vou dar para os meus irmãos a palavra, que uma coisa importante para você que fez essa pergunta, mas o que então acontece comigo? Eu tenho Cristo, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas eu de vez em quando eu estou triste, bate uma tristeza no meu coração. É que infelizmente o diabo ele tem trabalhado o tempo todo, provocando o desânimo prolongado nas nossas vidas. O diabo ele trabalha para colocar o desânimo prolongado em mim, é verdade, em você. Tenho certeza que essas duas pessoas aqui já passaram por isso também, em algumas vezes na vida, mesmo sorrindo. Então, 3 coisas que nós precisamos saber. O que é desânimo prolongado? As suas consequências. E como liberar-se do desânimo prolongado. Vou repetir. O que é desânimo prolongado, as suas consequências e como liberar do desânimo prolongado. Tá? Então, eu vou falar já o que é desânimo. O desânimo é um mal da alma. Eu falei e eu ensino isso há muitos anos. Nós somos um ser tripartidos. Nós temos um espírito, possuímos uma alma, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E ontem eu disse, que no corpo nós temos libera no corpo algo que destrói. O nosso corpo vai envelhecendo, nosso corpo envelhece. Na alma nós temos cansaço emocional. E no espírito, quando bate o pecado, quando a gente comete o pecado, seja lá qual for, nós damos liberação para o diabo entrar. Aí ele provoca esse desânimo que vai destruir, esses 3 aqui se encostam um no outro, como estão os meus dedinhos aqui, se encostam um no outro e começa então o sofrimento, que é esse desânimo prolongado. Olha só, vou mostrar 4 coisas importantes. Perde-se a vontade de viver, perde-se a vontade de lutar, sente-se um derrotado e quantas vezes é assim? Para com tudo e não faz mais nada. Para com tudo e não faz mais nada. Eu lembro de mim mesmo, um dia que eu fiquei na minha casa e fiquei na cama. Uma semana e não queria sair. Olha, eu venho para cá todos os dias. Naquela semana eu não quis sair. Então é momento de a gente liberar o nosso coração. Eu vou passar para o pastor Davison. Eu falei, perde-se a vontade de viver,
essa vontade de lutar, sente-se um derrotado para a vida, para tudo, e não faz mais nada. Pastor Darson, o que o senhor pode falar sobre isso? Nós temos trabalhado muito com muitas vidas, pastor Rui, pastora Neia, nós, e eu entendo de que aquela palavra que Jesus fala, no mundo tereis aflições, ele está dizendo de que ao nosso redor há uma grande aflição, que o diabo prepara, que o mundo prepara, que as circunstâncias preparam. Uma coisa é a aflição ao nosso redor, outra coisa é a aflição dentro de nós. Muitas circunstâncias, muitas situações que nós vivemos, que nós enfrentamos, que são aflições, não permitimos que ela entre em nós. Por outro lado, tem outras que nós permitimos que elas entrem na nossa alma, afetem o nosso corpo, afetem o nosso espírito. Vamos pensar em termos de corpo, agora físico. Entre um vírus da gripe, nós estamos agora numa pandemia, entre aquele vírus, Covid, entre nós, atinge o nosso corpo, ele vai destruir, ele vai arrancar de nós a força, a vontade, ele provoca em nós uma falta de capacidade de respiração, e vocês já sabem todas as consequências desse vírus. Imagina, não um vírus físico que entra na carne, agora imagina um vírus que entra na alma, uma amargura, uma traição, uma angústia. Agora imagina outro vírus que entra no nosso espírito, um pecado, uma desobediência a Deus. Isso vai destruindo, isso vai provocando algo em nós que vai tirando, arrancando as forças, a vontade. Então, as aflições estão ao nosso redor. Elas estão. Jesus experimentou as suas aflições, mas Jesus nos ensinou de que elas não precisam entrar e habitar dentro de nós. Verdade. Como que a senhora vê isso? O pastor Davison deu um exemplo bem simples de nós entendermos agora com relação a essa pandemia. E interessante esse exemplo que ele citou sobre o vírus que entra na alma e no espírito, na carne também. Eu vou ler um versículo que Davi passou por isso, o rei Davi passou por isso. Olha, o capítulo 39 e o capítulo 40 fala sobre quando Davi estava confessando as fraquezas da alma e do corpo dele por causa do pecado. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito, aqui na alma, o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Todos nós somos frágeis a qualquer sentimento, ao desânimo, a qualquer sentimento. Todos nós somos frágeis, nós somos seres humanos, como o pastor Rui falou, somos alma, corpo e espírito. Com relação ao desânimo, nós precisamos prestar bem atenção à raiz desse desânimo. Eu sempre, quando eu trabalho com alguém, eu normalmente não trabalho o momento, o presente, pastor. Eu gosto de trazer a raiz, conversar com a pessoa e ver o que tem acontecido, muitas vezes anos atrás, que a pessoa vem carregando histórias de culpa, histórias de pecado, histórias da família. Você tem que conhecer o contexto familiar, e depois é que nós vamos colocando as peças juntas, e depois nós vamos ver por que está acontecendo esse desânimo. Todos nós sentimos desânimo.
Eu sinto, pastor, às vezes. Sim. Né? Eu sinto às vezes. Só que nós precisamos observar assim, há quanto tempo eu venho sentindo esse desânimo? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Nosso conselho aqui seria, se esse desânimo está na sua alma, no seu corpo, que afeta o corpo, há mais de 2 semanas, trazendo aquele desânimo profundo, o meu conselho particular seria, procure ajuda, não fique mais sozinha ou sozinho. O ideal é buscar ajuda, né, pastor? Porque a solidão vai levando para outra solidão e vai levar você para um poço. Que foi aqui, ó, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés firmes sobre uma rocha. Esse poço, vamos dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa chega num ponto que ela está tão desanimada que não vê mais ânimo para tomar banho, para abrir a janela do quarto, para comer, perde toda a alegria, perde o apetite, tem sintomas no corpo também, que esse desânimo, na verdade, nós podemos levar esse tipo de desânimo que o pastor Rui está falando aqui, é uma depressão. Sim. Né? É a depressão. Então tem o seu corpo, ele vai te mostrar, ele vai tirar o sono, vai tirar a fome, vai te dar, acelerar o seu coração, né? Taquicardia, algumas pessoas têm formigamento nas mãos. Salmo de número 38, leia. Qual versículo? Pode ler desde o começo. Salmo 38? Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Excedem as forças, quer dizer, a força já enfraqueceu mesmo, né? Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Veja bem o que a pastora Anéia falou. Davi, ele tinha um motivo por causa disso. Qual foi a causa de tudo isso na vida de Davi? Um pecado. Esse pecado estava lá escondido. Estava escondido. Ele ainda não tinha, nesse momento que ele está passando por tudo isso, ele ainda não tinha sido afrontado pelo seu líder. Você lembra disso? Lembra? Como é que foi isso que aconteceu isso? O pior de Davi é que ele comete o pecado, que é o adultério. Logo em seguida ele comete mais um pecado, que praticamente é um assassinato. E logo em seguida ele vai cometendo pecado atrás de pecados para ocultar o primeiro. Sim. Ou para justificar o primeiro. Então ele vai criando uma bola de neve, ele vai criando uma situação dentro dele que vai pesando dentro dele de uma maneira tão forte, tão grande e tão inconsciente. Ele não está reconhecendo ainda a situação dele, ele não está reconhecendo a gravidade da situação, a tal ponto de que Deus tem que enviar o seu profeta para dizer a Davi o quanto ele está errado na sua conduta. E quando o profeta chega diante de Davi e conta para ele uma história de um homem, conta uma situação, Davi fica enfurecido, sem perceber de que na realidade estava se falando dele mesmo.
quando vem a realidade, vem um choque da realidade, do pecado, vem uma carga de culpa, vem uma carga emocional, vem uma carga tão grande na vida Vai dele. entrando. E pior, ele percebe o quão distante ele está de Deus. Então vem um vazio, uma solidão. Não consegue nem olhar no espelho. Não, é um conflito tremendo. O que acontece? Vem digamos assim, vem um choque. Talvez nós estamos em certos momentos envolvidos de forma tão inconsciente em coisas, em situações que nos afastam de Deus. E quando vem na realidade, isso... Se Davi ele fosse levado, se ele fosse ao médico, nos dias de hoje, ia passar ele por todas aquelas máquinas né, que tem hoje, né? Ele ia fazer uma ressonância, uma tomografia, e o médico ia dizer assim, você não tem nada, não encontro nada em você. Então Davi ele tinha uma doença que é chamada doença psicossomática. Exatamente. É uma doença entre a alma e o espírito, a alma e a carne. Aí a carne, ela vai ser consumida, ela vai ser esmagada. Aí você fica encaramujado. Aí você vai perdendo a vontade de viver. Por essa razão, a necessidade de buscar alguém. Só que, às vezes, a pessoa vai buscar... Eu não sou contra psiquiatra, ao contrário, muitas vezes nós aconselhamos a pessoa a ir a um psiquiatra, mas o psiquiatra vai te receitar um remédio que vai amenizar a dor. Ou esse remédio vai encobrir a dor. Ele não vai curar a dor, o problema. É necessário também, não somente tratar do corpo, e é fundamental tratar do corpo, eu sou a favor do psiquiatra, de procura do psiquiatra, mas também precisamos tratar a alma e o espírito. A raiz do problema. A raiz do problema, de fato, de verdade. Tem que confrontar, né? Tem o O confronto. que Deus fez com Davi através do profeta. E a resposta né, que eu queria dar, inclusive para a Bia, que me fez a pergunta, é porque vai e volta. Porque o desânimo prolongado é um mal que vai e que volta, vai e que volta. Se você realmente tem esse problema, aconteceu algo na sua vida, você ficou irritado por alguma coisa, você perdeu, houve uma perca, seja lá qual for, se você não se apegar em Deus, não tiver alguém te acompanhando, você vai anular, você vai bater a cabeça na parede, você vai querer quebrar a porta, você vai sair em alta velocidade com o seu carro, você vai perder amigo, você vai fazer bobagem na sua vida. Vai acontecer como o Davi fez, vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. O pastor, estou acompanhando aqui, pessoal, estou escrevendo algumas coisas aqui. O pastor Jean escreveu um texto bem certo. Um abismo chama outro abismo. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Agora, Bom, Jean. quer ver um texto interessante? É o Salmo de número 31, 9 e 10. Veja só o que Davi fala desse desânimo que ele estava sentindo. Compadece-te de mim, ó Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Veja que ele fala, gasta-se a minha vida na tristeza. Gasta-se a minha vida na tristeza. E ele está pedindo para Deus, agora ele está voltando para o Senhor e dizendo assim, Senhor, compadece-te de mim. O que Davi estava passando, gente? Um desânimo prolongado, uma depressão. Um momento muito ruim na vida. Quando eu chamo de desânimo prolongado, é porque muitas vezes a palavra depressão para algumas pessoas é muito forte. É muito forte. Agora veja só, o coração do rei estava triste.
Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando o nosso espírito fica abatido, e por que o nosso espírito fica abatido? Porque nós nos distanciamos de Deus. Isso é muito sério. O coração do rei, ele estava triste. Um homem segundo o coração de Deus, um crente genuíno, Davi. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, dizia o servo. E a história de Davi começa quando ele vence um gigante, né? Começa ali. Né? Ele era um homem forte. Isso quer dizer que as batalhas físicas para ele eram mais fáceis, os gigantes físicos eram mais fáceis do que os gigantes da alma. Foi mais fácil para ele vencer um Golias, ali de não sei quantos metros, do que vencer essa tristeza profunda aqui. Até que ele confessou o pecado, que está aqui no capítulo, no versículo 5 do 32, que diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Então, é muito mais fácil lutar contra os gigantes do que lutar contra nossos próprios sentimentos e pensamentos. A luta interior, o reconhecimento dos nossos erros, nossos pecados, nossas fraquezas, são muito mais difíceis de confrontar do que confrontar as coisas de fora. O senhor trabalha com aconselhamento, pastor, vocês devem ter ouvido isso muitas vezes, como eu já ouvi. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu ajudo muitas pessoas, mas quando chega para mim, eu não faço para mim, eu não me ajudo. Aí ela não ajuda só no sentido, ela dá conselhos para pessoas, ela lê a Bíblia, ela ora com as pessoas, mas para ela mesma ela não consegue fazer. Por isso, e isso é lindo, só que o erro é a pessoa não procurar ajuda. O lindo é como nós precisamos um dos outros. Eu ajudo ali, mas eu também preciso de ajuda. Só que tem pessoas que, como o pastor Davidson falou, é mais fácil eu confrontar um gigante de alguém do que enfrentar o meu gigante. Né? Entender que, poxa, eu fiz esse pecado, eu cometi esse pecado, eu preciso confessar e preciso me arrepender. É o confronto, esse é o confronto. O pastor gosta muito de falar de José. É muito mais fácil administrar um Egito todo do que confrontar os irmãos. Foi verdade. É verdade. E para confrontar e resolver os problemas dos irmãos, ele teve que gerar Efraim e Manassés. É muito mais fácil essa administrar. mensagem, pastor, eu anotei. É muito mais fácil administrar o Egito Foi do que tremenda administrar essa mensagem. aqueles sentimentos internos. Agora presta bastante atenção numa coisa muito importante. O que é que Davi tinha? Vamos lá, nós estamos falando de Davi. Não combinei com ela não, hein? Ela puxou Davi e aqui, esse trabalho do desânimo prolongado é sobre a vida de Davi o tempo todo. O que Davi tinha? Davi tinha um pecado escondido. Tá? Então, depois que ele namorou Betseba, a vida de Davi virou um trapo. Virou de cabeça para baixo. Então, as consequências. Nós vamos falar sobre as consequências e nós vamos trabalhar sobre as consequências. Olha só as consequências. Irritação constante. Irritação constante. Amargura na alma. Depressão. Insatisfação. A pessoa nunca se satisfaz. Medo. O semblante abatido. O que você tem? Não sei. Por que você está assim? Tristeza
se torna uma pessoa crítica. Cabeça baixa, uma pessoa crítica, Perda do sono, perca do sono, perda da fome. perca da fome. Uma pessoa não quer se cuidar, né? Eu lido tudo isso e eu falo numa palavra só. Desequilíbrio. Total. Desequilíbrio nas emoções, desequilíbrio nos relacionamentos, porque cria-se um conflito constante com as outras pessoas, desequilíbrio no sonho, nos planos da vida dela, nos objetivos da vida dela, é um desequilíbrio completo. Desequilíbrio completo. Em cima disso, vai lá, vamos falar um pouquinho mais sobre tudo que nós citamos aqui. Irritação, amargura, depressão, medo, semblante abatido, Falta de sono, né? Insônia, né? Falta de apetite, autoestima zero, não se cuida, não quer cortar o cabelo, não quer fazer a barba quando é homem, não se cuida mais, né? A pessoa não tem ânimo para se cuidar, né? Isso pode afetar casamentos, né, pastor? Casamentos. Isso pode afetar casamentos. Exatamente o que ocorre na maioria das vezes. Porque é a família que vai... A família que tem que suportar aquilo primeira amor, pessoa, né? A primeira pessoa que vai sofrer é aquele que está do lado, né? Agora, imagina uma pessoa desequilibrada, sem autoestima, querer educar e cuidar de filhos. Ela joga também toda a sua carga emocional nos filhos. Isso. Ou seja, as pessoas dentro de casa são as primeiras a sofrer as consequências. E É aquele que chutar o cachorro, né? Chutar o cachorro. Né? Bom, Verdade. então o desânimo, ele destrói casamento, amizade, a família que está por perto, sonhos, trabalho. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim, entrou no meu gabinete, isso aconteceu, eu lembro de uma que eu vou falar agora. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava há 20 e tantos anos numa empresa, estava lá, mas ele estava tão desanimado que um dia ele chegou para mim e falou: pastor, vou pedir a conta, vou pedir para me mandar embora. Eu falei: não faça isso, menino. Aonde você vai arrumar um trabalho desse? Não faça isso não faça. Eu não dou bênção para isso. Passou uns dias, ele entrou no meu gabinete com um envelope e falou: aqui, estou trazendo o dízimo da minha rescisão. Eu falei: meu filho, o que você fez? Nós deveríamos tratar o seu desânimo. Os desânimos não podem causar um mal maior. Esse homem não arrumou outro emprego, separou da mulher. Sabe o que é isso? Não aceitar ser pastoreado. Não aceitar ser cuidado. Achar que ser um cristão é vir à igreja e ouvir um culto. O ser cristão é ficar pegando mensagem para o YouTube, no celular. Eu estou muito preocupado com esse momento que a igreja está vivendo, porque a gente não pode tocar. Sabe aquela coisa que eu faço dentro da igreja, de andar na igreja e olhar nos olhos de todo mundo? É para ver se tem alguém com semblante abatido. E quando a pessoa está com semblante abatido, eu vou até a pessoa e sussurro no ouvido: o que está acontecendo com você? Porque o pastor conhece as suas ovelhas. Então, presta bastante atenção. O desanimado aceita as dificuldades sem combatê-las. Olha o que eu falei, pastora Néia, é o que eu joguei para vocês agora. O desanimado aceita a dificuldade sem combatê-las. Vamos lá. Para chegar nesse nível aí, pastor, eu diria que já virou uma bola de neve.
Porque quando o desanimado começa a perceber que ele está desanimado e ele busca ajuda, ele consegue sair dessa situação. Agora, tem um momento, tem um certo nível do desânimo que eu já vi, infelizmente, que fui visitar, tive que visitar na casa da pessoa, o senhor já deve ter visto isso, pessoas desanimadas com um nível de depressão tão profundo que ela não conseguia sair da cama mais. Foi o que aconteceu, o marido teve que parar de trabalhar para ficar cuidando dela, eles estavam passando dificuldades financeiras, ela não conseguia se mexer mais, ela não conseguia reagir àquele desânimo. Então é como se ela estivesse mesmo se entregando. Travou, ela não conseguia mais. E aí foi um processo, para voltar, é como está aqui no Salmo 40. Ela estava num poço, ela estava num lamaçal. Aí nós começamos a clamar, a orar, para ela reagir, para poder procurar um profissional na época. Sim. Aí entra um psiquiatra, né? Ou um psicólogo que vai passar um remédio. Há uma necessidade. Né? Há uma necessidade. Falei sobre isso ontem. Há essa necessidade de alguma coisa que vai ajudá-la a reagir. Reagindo, aí ela vai procurar outra ajuda, que é a ajuda da alma, né? Que seria um aconselhamento, uma conversa. Aí nós vamos trabalhar a raiz, como que ela conseguiu chegar no porquê daquela situação, para trazer a cura, para não ficar dependendo de remédio, né? Como o pastor falou. E é interessante que quando você chega nesse estado de tão profundo desânimo e vamos chamar também de depressão, e a dificuldade de reconhecer que o erro está dentro dela, que ela provoca? Ela começa a buscar justificativas, ela começa a buscar culpados. Então são as pessoas ao seu redor e pior, aí vai chegar ao ponto de começar a culpar a Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus é injusto, Deus me abandonou. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me fez isso comigo? Porque Ele permitiu isso acontecer. Aí vem o problema do corpo, vem um problema da alma e vem um problema espiritual, porque ele se afasta de Deus. E uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês é que o desanimado aceita as dificuldades sem combatê-las. O mundo pode cair sobre a sua cabeça e ele continua dizendo: sempre foi assim comigo. Olha, eu até já me acostumei com isso. Não, pode se acostumar com isso. E outra coisa em outras palavras, o desanimado, ele assume ser um derrotado. Ele assume, eu sou um derrotado. Minha vida não presta. Minha vida não presta. Vocês já viram uma coisa assim? Não sei por que eu nasci. Não sei porque eu nasci. Ninguém gosta de mim. Já viram isso ou não? Ninguém me entende. O que a gente ouve muito assim mas você não sabe o que fizeram comigo. Sim. Né, pastor? Você não sabe. Você está cansado de ouvir essa frase, né? É porque você não sabe o que fizeram comigo. Então a pessoa também já tem algumas pessoas que já tem também já assume uma posição de vítima, né? De autopiedade. Então tudo isso tem que ser trabalhado em conversa com alguém de sua confiança para descobrir os motivos de todos esses sentimentos. Normalmente a pessoa que diz, você não sabe o que fizeram comigo, normalmente são pessoas que não se sentiram amadas na infância. Aí já entra uma outra história. Você tem que trabalhar a infância, o amor, que é o alimento da alma. Então tem vários fatores que levam uma pessoa a chegar ao desânimo. Estamos falando de Davi, mas José é nosso melhor exemplo de cura. Imagina José na casa de Potifar. Você não sabe o que fizeram comigo. Imagina José na cadeia com o padeiro e o copeiro. Você está nascido, vocês foram traídos. Imagina o que fizeram comigo. Não, José não tomou
não tomava Não. essas atitudes. Pelo contrário. José, ao contrário, reagia. Mas se nós olharmos para José, tem uma coisa muito importante na vida de José. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele dentro daquele poço, quando os irmãos abandonou. O Senhor estava com ele dentro daquela carruagem. O Senhor esteve com ele na casa de Potifar. Ele não se influenciou com os deuses do Egito. Ele não permitia que a aflição habitasse dentro dele. Pelo contrário, ele servia, ele ajudava dentro da prisão, né? Ele reagia. Eu ouvi uma mensagem uma vez de um determinado pastor que eu achei tremenda, que ele disse sobre José: se José caísse, jogasse José dentro do inferno, ele ia transformar o inferno. Ele ia mudar o inferno. Então, qual a receita? Que lindo exemplo de José, né? Eu vou pedir para você ler o Salmo de número 31, verso de número 2. Qual é como que nós vamos buscar a cura para libertar-nos do desânimo prolongado? Veja só. Pode ler o 2 e o 3? Pode. Inclina-me os teus ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Aí, o que Davi está fazendo agora aqui? Ele simplesmente está dizendo: Senhor, estou aqui dentro do Senhor agora, muda essa situação na minha vida, porque eu não aguento mais, só o Senhor é o meu remédio. Normalmente, quando chega uma pessoa muito opressa, né, e uma forma da opressão hoje é a droga, né, uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, né, fica oprimido. Verdade, gente. Se você pegar, você olha assim, uma pessoa drogada, você vai ver que ele anda cabeça baixa, ele acaba virando um trapo de imundície, ele acaba perdendo seus raciocínios, ele após, da hora que ele fuma, ele fica alegre para chuchu, mas daqui 10, 15 minutos, aquilo acaba na vida. E aí quando chega para a gente, nós falamos assim: olha, só tem uma forma de você ser curado. Aí ele pergunta: qual é? A gente responde: Jesus na sua vida. Amém. Então a gente envia essa pessoa para onde? Para um centro de recuperação evangélica, onde ele vai orar, ler Bíblia, orar, ler Bíblia, orar. Aí daqui a pouco, quando você vê aquele moço, aquela pessoa alegre, feliz, com a Bíblia debaixo do braço, querendo pregar até para poste, aí a gente fala assim: olha só, melhorou. Jesus transformou essa vida. Vamos lá, vou falar agora então, ser para mim uma rocha de refúgio e uma casa, que é defesa, uma casa para que eu possa brigar, e depois ele diz: salva-me, é mais ou menos isso, salva-me. Vou pedir para você ler o 31:2 mais uma vez. Inclina-me os teus ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte. Ser uma casa para mim. Cidadela fortíssima que me salve. Olha só, é uma cidadela, uma defesa que me salve. Que me salve. Então a primeira coisa é confiança em Deus. Aquilo que eu entendo é que esse processo nunca vai começar. Eu vou explicar isso. Não vai começar em Deus. Deus já está pronto para ajudar. Deus está assim, sempre. O processo começa em mim. É reagir. Quando Jesus fala lá em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo é reaja. Pastor, o que você está falando é tão certo que está aqui, ó. Reaja. Ó, o Davi diz: confessarei as minhas transgressões. Reaja. Então, não foi Deus que falou
assim, eu te entendo, vou te curar. Não, primeiro ele ouviu a confissão do pecador. Exatamente. Né? Eu passei por um momento uma vez de aflição, de desânimo, e até diria que de depressão. E para mim, o salmo que me identifica é o Salmo 77, que fala tudo isso também. Só que no Salmo 77, o salmista está dizendo de que ele não consegue dormir, os ossos doem, ele clama a Deus, aí ele começa a culpar Deus, será que ele se esqueceu de mim, não me ouve mais, será que as suas promessas cessaram? Ele começa a culpar. Só que depois chega lá, no versículo 10, diz o seguinte: enfermidade minha esta. Ou seja, ele começa a conscientizar-se de que o problema não está ao redor, o problema não está com Deus, está dentro dele. É a minha enfermidade. Eu preciso reagir. É aquilo do ladrão da cruz. Eu gosto muito dessa. Não foi Jesus que procurou o ladrão da cruz. Quem começou o diálogo não foi Jesus. Quem começou o diálogo foi o ladrão. O pecador. Senhor, me ajuda, me salva. Aí que Jesus veio e trouxe a salvação para a vida dele. Eu gosto tanto dessa mensagem do ladrão da cruz, que eu digo que o Senhor Jesus, ele estava ali naquela cruz, né? E vendo que Pedro tinha negado ele, procurando os seus discípulos ali, os seus discípulos escondidos no meio da multidão, e uma porção de pessoas que ele tinha curado, agora ali falando crucifica, crucifica, e o Senhor Jesus ali com as mãos, né, uma dor enorme, que a morte de cruz é sufocante, é terrível, né? E ele estava ali e ele queria dizer, cadê? Quem que eu vou apresentar para o meu pai? Aí daqui a pouco um ladrão fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor diz, ainda hoje estará comigo. Ele chega com aquele homem lá, sabe quem era aquele homem? Era eu, era você, era esses dois aqui, era nós. Aí quando ele chega, ele fala assim para o pai, pai, o Senhor pediu para mim buscar o pecador, salvar o pecador, aqui o pecador está aqui. Jesus resolve. Jesus resolve. Mas quem reage É isso o ladrão. mesmo. Jesus resolve. Então vamos lá, para a gente terminar esse nosso bate-papo. Tá gostoso, né, gente? Gostou? Escreve aí. Se gostou, a gente volta. Amém? Olha só, a primeira coisa é confiar em Deus. Amém. Confiar em Deus. Eu queria deixar para você ler em casa o Salmo de número 18. O Salmo de número 18 inteirinho é legal. No verso de número 6 ele diz assim, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Deus está pronto sempre para resolver os nossos problemas. Amém. Ele quer, Amém. ele necessita. Teve um dia desse que eu acordei pela manhã, eu entrei no meu quarto, na nossa salinha de oração, um lugar que tornou o nosso lugar de estudo, onde a Fátima passa a maior parte do tempo dela. Nesse tempo, eu entrei lá, comecei a orar, e de repente eu não orava, só gritava, chorava e chorava. Reagindo. Para que Deus, Ele quer, Ele necessita disso. Que vocês falaram, que Ele quer ver nós buscar Ele. E quando a gente busca, Ele vem. Amém. Ele vem ao nosso mesmo. encontro. Vem ou não vem? Vem, pastor. Ele vem. Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Eu vi uma vez um quadro de um pintor espanhol que mostra Jesus numa porta muito antiga, num muro muito antigo, batendo. Só que a porta não tem maçaneta por fora. Verdade. O quadro, quando eu percebi isso, o quadro mostra de que a porta está lá, mas não tem maçaneta por fora. Não é Jesus que abre a porta. Quem vai abrir a porta é aquele que está lá dentro. Jesus quer entrar e quer cear. Ele só vai entrar se alguém por dentro abrir a Abre maçaneta. a porta. Isso é reagir. É verdade. Minha palavra de domingo eu falei sobre essa porta.
E eu até falei, Olha, olha, estou comentando. escuta essa mensagem. Bop, toque, toque. Abra a porta. Está ouvindo? Toque, toque, toque. Senhor, abra a porta. O 2 Coríntios 4, verso de número 8 e 10 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Glória a Deus. Creu nisso? Creio muito, creio muito. Eu creio que todos nós aqui já passamos por momentos assim e nunca fomos destruídos. Glória a Deus por isso. Nunca. Glória a Deus. Jesus enfrentou tudo isso que nós enfrentamos. É. Não há um momento mais terrível na vida de Jesus que a noite de Getsemane. Não existe um momento mais terrível na vida de Jesus que Getsemane. A tal ponto que o Evangelho diz que ele até suou sangue. Ok? Mas ele reagiu, ele foi em busca do Pai. Ele não parou de orar, ele não parou de buscar o Senhor, o seu Pai, para poder ele superar esse momento. Ele era um de humano ali aflição. naquele momento e a força dele veio do Pai mesmo, né? Triste é ver uma pessoa desanimada, abatida, e a primeira atitude que ele faz é se afastar do Pai. Daquele que pode Se resolver. Aquele que se afasta da pode cura, né? resolver. Se afasta da cura. E pior, diz o seguinte: não, eu vou voltar para a igreja só quando eu estiver bem. Não, é justamente quando você Aí está é que mal é. que você mais precisa de Deus, da igreja, dos irmãos, do pastor, de um conselho espiritual. Eu acho muito importante, né, quando eu leio as cartas de Paulo e encontro algumas coisas, que Paulo sofreu muito. Paulo foi um homem que passou muito essas situações. Ele era um romano que pregava aos gentios. Esse homem foi muito perseguido. Esse Coríntios, 2 Coríntios 4, 8, que eu acabei de ler, ele está falando dele mesmo. Ele está falando para outros, mas ele está falando daquilo que ele passava, daquilo que eles tinham sofrido, dos momentos difíceis de sua vida. E Romanos 8, verso de número 18, ele fala assim: pois tenho em mim que as minhas aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Manter a esperança. Manter a esperança sempre. É o nosso combustível. Sim. Vocês não imaginam o que acontece na vida de um homem quando ele perde um filho, como eu perdi. E aquele momento você fala assim: Deus, e agora? Você sai, você perde seu chão. Aí daí você então quer, no meu caso, eu falei: eu preciso te ouvir, Deus. Fala comigo, meu Deus. Fala comigo, porque eu não sei o que fazer. Aí eu senti Deus falando no meu coração. E naquele momento eu levantei a minha mão em choro, em lágrima, e respondi assim para Deus: Senhor, eu te amo hoje, mais do que eu te amei por toda a minha vida. E deixei Ele me curar. E fui ajuda para minha esposa. Fui ajuda para os meus outros filhos. Amém? É Ele quem cura. Eu não sei como é que você acha que um homem, na cabeça de um homem, quando ele também sepulta a sua esposa. Aconteceu isso comigo também. Eu tinha 2 filhos adolescentes, uma igreja grande. Como é que você acha que eu fiquei? Dei uma dor terrível. Você sai novamente, você perde o seu chão. Mas o que você pode pedir para Deus? Senhor, me cura, Senhor. Tu és o meu auxílio, Tu és o refúgio bem presente. É para ti, é aí que eu vou. Eu vou para dentro do Senhor novamente. O Salmo de número 91, verso de número 12, diz assim: Ele
te sustentarão nas suas mãos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. É isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós não podemos sair da presença de Deus. Situações difíceis virão. Hoje eu sou casado, muito bem casado novamente. Hoje eu tenho um outro filho, lembra que eu perdi um? Deus me deu a Viviane, Deus me deu o Tiago e Deus me deu o Lelê. Se eu tivesse saído da presença do Senhor, eu não teria hoje a Fátima e cuidando de mim, me tratando comigo, trabalhando na igreja, uma Débora. Mas se você sai da presença de Deus, você sai da presença de tudo. Aí você perde tudo. Pois tenho em mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós, eu gosto muito de dizer, que em mim será revelada. Amém. Amém? Ainda tem muita coisa. Amém. Esperança será revelada ainda. Amém. Esperança. Amém. Suas considerações finais, pastor. Não podemos andar sós. Jamais. Tanto nos bons momentos, mais ainda nos maus momentos. O Senhor não te deixou sozinho neste mundo. Ele não deixou o Espírito Santo em você para você andar sozinho. O Senhor colocou em você o Espírito Santo para você estar no meio da igreja, na sua igreja. O Senhor não te enviou sozinho para o mundo. O Senhor enviou a sua igreja. Isto é, você não pode andar só. Quando você estiver só e vierem os momentos de aflição, vai ser bem mais difícil poder superar, poder enfrentar e poder vencer. Mas quando você está em companhia de teus irmãos, quando você está sendo pastoreada, quando você está em comunhão com a igreja, virão as aflições. Jesus não mentiu, no mundo tereis aflições, mas com certeza nós venceremos. Será bem mais fácil, ou seja, será bem melhor podemos enfrentar essas aflições na companhia dos nossos irmãos, na direção, no sustento, no carinho, né, na proteção do teu pastor. Né? Com certeza, não é bom andar só. Eu vou finalizar lendo 2 versículos, pastor, que está no Salmo 30, versículo 11 e 12. Converteste o meu pranto em alegria, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Deus pode transformar a sua história de desânimo em alegria. É só uma questão de você pôr em prática o que está escrito aqui na palavra de Deus, buscar ajuda, e Deus pode e Deus quer transformar a sua história. E eu vou finalizar com uma letra minha, que Deus me deu no momento que eu estava tratando de uma menina chamada Aline. Uma menina que já não está mais comigo há muitos anos. Não olhe para o fundo do poço, olhe para cima, pois o milagre é certo em sua vida. Jesus não mudou e nem mudará. Sempre está por perto para te resgatar. Amém. Procure ajuda. Nós, seus pastores, e não somos só nós, em Vinhedo nós temos o pastor Jean,
e uma equipe enorme junto com ele. Na capela, nós temos, junto com o pastor Joelson, o pastor Davison. No Parque Portugal, nós temos o pastor Davison e tem a pastora Neia, eu, o Adilson, pastor Benê Sivanil está aqui, o pastor Xandão. Nós estamos aqui prontos para atender você. Não é por falta de pastor que você não é pastoreado. Nós amamos atender. Graças a Deus, louvado seja o bom Deus, a pastora Néia não vai daqui pouquinho, daqui mais uns diazinhos, ela não vai mais poder estar aqui durante o dia, porque abriu-se uma porta de emprego para ela. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mas a disposição dela em poder atender à noite, ela vai continuar atendendo. Amém? Os cursos vão continuar normal também. E os cursos irão continuar, todos os cursos. Todos. Eu estou muito feliz por essa porta, Amém. viu, né? Eu também. Estou muito alegre, graças a Deus por isso. Amém. Mas não suma da... Não vou sumir. E eu queria aproveitar para mulheres. Tem esse livro. O nome desse livro é Esta Sou Eu. É um livro que vai fazer muito bem para vocês, mulheres. Autodescoberta. Falar sobre a sua identidade. Identidade. Foi trabalhado com muito carinho, né? E eu lembro quando a Néia, e isso aqui ainda estava no papel, e ela falava comigo. E olha, está aqui. Eu queria que você adquirisse, R$30? R$30 esse livro. É um manual de aprendizado sobre tudo isso que nós estamos falando. Se você quiser, liga para mim, 3869-8499, tá? Eu vou deixar aqui na igreja, na sua sala. Vai ficar aqui, você pega, passa na minha maquininha, eu passo para ela, tá entendendo? Mas faça isso, que vai ajudar muito você. Para as mulheres, só para mulher. finalizar. O último capítulo está bem dentro do que nós falamos hoje. Eu não sou um erro. Tremenda a revelação. Tudo baseado na palavra de Deus, é uma carta de Deus para você, dizendo por que você não é um erro. Lindo esse capítulo. Tá bom? Então, olha, fica aí, você pode adquirir esse livro e eu queria que você soubesse que amanhã estamos voltando. Gostaram? Amanhã nós estamos voltando, amanhã nós vamos falar sobre tribulação diária. Ou tribulação diária. Tribulação diária. Olha o tema de amanhã. Tribulação diária. Se você gostou, compartilhe no Facebook. Quanto mais compartilhar, mais gente vai estar comendo dessa palavra. E também mande para alguém que você conhece. Vai lá, compartilhe com uma pessoa, outra. Que Deus abençoe vocês. Uma outra coisa. Entra no meu YouTube, se inscreva lá. Eu quero chegar a 1000 pessoas e peça para outras pessoas fazerem o mesmo. Eu preciso chegar a 1000 pessoas no YouTube. Tem muita coisa, tem muita preciosidade ali. Tá? Se inscreva no YouTube e que Deus te abençoe. Ore, pastor. Ore por esse povo. Pai, de fato, Senhor, no mundo nós estamos tendo muitas aflições. Sim, Senhor Jesus. Essa pandemia, Pai, é mais uma das que nós estamos enfrentando. E enquanto o Senhor não voltar, enquanto o Senhor não nos vir buscar, ó Deus, sabemos que virão outras aflições. Sim. Mas, Pai, que possamos ainda manter um bom ânimo e que possamos sempre, sempre, sempre buscar o Senhor. Amém. Nos refugiar no Senhor. Nos abrigar no Senhor e descansar no Senhor. Que possamos sempre entender, ó Deus, que em Ti
Só em Ti, ó Deus, temos a verdadeira e a perfeita ajuda para as nossas vidas. O socorro vem de Ti, ó Pai eterno. O sustento vem de Ti. As forças vêm do Senhor, ó Pai. Ó Pai querido, que as aflições que estão ao nosso redor não habitem, não criem ninho dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, Pai. E que jamais elas possam nos afastar do Senhor. Ao contrário, Pai, cada vez mais perto de Ti. Abençoamos cada vida que está assistindo essa transmissão. Ó Deus, que o derramar da Tua graça, do Teu amor, ó Deus, seja com eles, seja com a casa deles, seja com a família deles, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja conosco, sempre o nosso refúgio e sempre a nossa fortaleza. É o nosso desejo, é a nossa esperança, é a nossa confiança, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a sua casa, que você permaneça firme com Ele e, podendo, dizime nesse meu ministério, dizime na casa do Senhor, dizime, para que o meu ministério, o ministério que abastece tantas vidas que precisam, que estão perto de mim, a equipe que está comigo, seja alimentada também. Então dizime, oferte, por favor. Lembre que nós estamos em casa, mas a igreja está presente. Que Deus abençoe, que Papai do Céu alimente vocês mais e mais da palavra viva. Deus abençoe.